Vamos direto para o gráfico do Bitcoin de hoje, começando no período de 6 horas e depois vamos passar para períodos cada vez mais altos. Ao longo deste fim de semana, ficamos basicamente estáveis aqui, então praticamente negociando estável no fim de semana, mas por enquanto ainda estamos acima dessa linha de tendência ascendente e enquanto estivermos fazendo isso, pessoal, eventualmente estamos apenas subindo para esse nível de 74 mil para Bitcoin. Lembrem-se que a faixa horizontal que estou falando vai de 74 mil até 60 mil no preço do Bitcoin. E como já disse várias vezes neste canal, qualquer ação de preço entre esses níveis-chave é apenas uma ação lateral e instável para o Bitcoin. E claro, enquanto estamos cortando de lado, ainda haverá muita oportunidade nesses períodos de tempo mais baixos. Por exemplo, no período de 4 horas que acabamos de inverter neste anterior área de resistência em 71,5K, virando um nível de suporte. Então essa pode ser uma área interessante para trabalhar com o nível de 71,5K sendo o ponto de invalidação para um possível movimento de alta ou pelo menos um sinal de alerta de curto prazo. Se a gente ampliar para o gráfico de um dia, estamos agora negociando dentro de uma área-chave de resistência que na sexta-feira já vimos uma grande rejeição e essa área de resistência está de 71,5K até 73 mil, com uma última linha de defesa em 74K, como apontei antes. Agora, em termos da próxima área de resistência acima disso, já está de 76K até 78 mil para o Bitcoin. Então, se a gente acabar rompendo essa área-chave de resistência aqui, podemos começar a ter um movimento ainda maior para cima para o Bitcoin. Mas, por enquanto, eu quero ver primeiro um rompimento desse nível de 74K antes de ficar um pouco mais otimista com o Bitcoin. Considerando que ainda estamos nessa faixa lateral, como mencionei mais cedo, caso a gente rejeite dessa área de resistência, a próxima área de suporte para baixo fica de 70K até 67,1K. Você também pode olhar para essa linha de tendência ascendente que agora está em 67,3K, mas ela vai subindo devagar com o tempo. E eu também queria dar uma olhada nesse gráfico semanal porque a gente está começando a ver um contramovimento, a vela semanal está prestes a fechar aqui. Sendo que, claro, nos últimos meses a gente só viu ação de preço baixista, especialmente depois que esse padrão de bandeira baixista rompeu para baixo nos 87 mil, por isso ainda temos essas metas de preço em 52K e até 45K mesmo depois de ver esse contramovimento aqui. Então nada mudou nesse aspecto. Basicamente, enquanto eu não ver um movimento acima de 87K, essas metas de preço vão ser o cenário base do canal. Embora, como eu disse antes, podemos aproveitar alguns pumps e dumps de curto prazo nos tempos gráficos menores, agora algo interessante nesse tempo semanal também é, se a gente olhar para o indicador de Momentum RSI, porque deixa eu ir para um gráfico limpo aqui, repara como agora estamos saindo do território de sobrevenda para o Bitcoin. E se olharmos a última vez que isso aconteceu, vimos que foi bem no fundo do último mercado baixista do Bitcoin, né? E tô vendo muita gente falando tipo, é isso, esse é o fundo do mercado baixista do Bitcoin e só vai subir daqui para frente. Olha isso, tipo da última vez também vimos algo assim. E embora isso renda um ótimo conteúdo para o X ou Twitter, ou sei lá, se a gente olhar de fato o que realmente aconteceu, dá para ver que esse fundo aqui no RSI. Então deixa eu mover isso rapidinho para ficar mais claro. Agora, se olharmos essa vela e levarmos até a mínima real do mercado de baixa, você vê que ficou uns 18% mais baixo, 20% mais baixo do que o fundo no indicador de Momentum RSI no gráfico semanal. E pegarmos o fundo do indicador de Momentum RSI. Se pegarmos um movimento medido de 20% para baixo, isso daria uns 53 mil no preço do Bitcoin. Se pegarmos a medida de 17%, então fica em 55 mil mais ou menos, o que significa que mesmo se você quiser olhar só para isso, o que eu não acho uma boa ideia, mas mesmo se você quiser olhar só para isso, mesmo assim não sugere que esse seja o fundo do mercado de baixa. Provavelmente vamos ter outro rollover para descer, varrer um monte de liquidez e potencialmente até bater naquelas metas de preço daquele padrão de bandeira baixista de longo prazo que mostrei antes. Em tabela de fluxo do Bitcoin ETF, não consegui postar vídeo ontem, então vou cobrir rapidamente as entradas de sexta-feira, porque normalmente posto no sábado, já que os dados têm 24 horas de atraso.
Sexta-feira, tivemos uma boa entrada de quase 200 milhões de dólares em um único dia de negociação, continuando essa sequência de entradas líquidas diárias. Investidores de ETF de Bitcoin ainda estão exercendo pressão de alta no preço do Bitcoin. Estamos prestes a entrar numa nova semana de negociação. Continuar acompanhando isso todo dia e manter vocês atualizados, claro. Passando para a análise de liquidez do Bitcoin. Na última semana, repare como agora tiramos bastante liquidez no 72K aqui e ainda tem muita liquidez para baixo, por exemplo, nesse nível de 69K, mas também em 70 e 68K. Olhar o curto prazo imediato, estamos segurando acima dessa linha de tendência ascendente aqui. Precisa ver algum rompimento dessa linha de tendência ascendente antes de fazer sentido buscar liquidez no lado negativo. Por enquanto, você está apenas vendendo o momentum de alta, o que é bem arriscado de fazer. Um pouco mais e depois rejeitar dessa linha ascendente de resistência, você pode estar vendo um padrão de cunha ascendente alargada que tende a criar mais e mais volatilidade. Se romper para baixo, isso é mais uma vez um grande sinal de alerta. Provavelmente nesse ponto vamos descer e pegar um monte de liquidez. Garantido que vamos rejeitar daqui, mas estou só mostrando alguns cenários que você pode ficar de olho. Se olharmos para o período de 3 meses, há algo que quero alertar vocês, que é esse bolsão de liquidez em torno do nível de 74K, como isso está logo acima desses máximos anteriores. Isso pode acabar sendo apenas uma varredura dessa liquidez e depois reverter para baixo, por isso é preciso manter esse nível de 74K como ponto de invalidação. Que acabemos rompendo acima e descendo para um reteste, você não quer ver uma quebra abaixo desse nível de 74K. Uma oscilação ao redor disso e depois subir mais, tudo bem. Estou falando que se você realmente vir uma quebra abaixo do nível de 74K, isso será um sinal de alerta, porque aí você teria retirado a liquidez. Espécie de pavio. Desce abaixo dele e agora estamos oscilando na faixa de novo, mas os formadores de mercado retiraram toda a liquidez, certo? Você precisa ter cuidado com essas máximas anteriores. Essa foi a atualização de mercado de hoje. Obrigado por assistir mais uma vez e te vejo amanhã no próximo.